Vamos receber o pastor Elcio, vai estar ministrando aqui aos nossos corações. Glória a Deus, tem crente aí, Lagoinha? Vamos falar bem alto agora assim, ó. Diga assim: eu estou no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. Quando esse culto terminar, o meu cálice vai transbordar. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte aí, do seu lugar. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Me deu vontade aqui de fazer a oração da Bíblia, que nós sempre fazemos. Pega a sua Bíblia aí, querido. Levanta ela aí no seu lugar, se ela está no seu telefone. Onde você lê a Bíblia? Onde você vai fazer a leitura agora? E você vai repetir comigo dizendo assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, porque eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Olha para alguém aí e diga: nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossa Bíblia, queridos, na carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Irmãos, como eu estou feliz. Esse mês de agosto de julho tem sido tão maravilhoso. Chegamos no segundo semestre desse ano. Quem está feliz por esse segundo semestre? Você chegou até aqui, Lagoinha, você chegou até aqui, queridos. E eu tenho certeza que Deus ele tem preparado coisas ainda maiores para o segundo semestre desse ano. A gente está no ano da compaixão. E aonde há compaixão, há bênçãos liberadas. E eu tenho certeza que essas mensagens que estão sendo ministradas no mês de julho, aquilo que o Senhor direcionou, coração do nosso pastor, o nosso coração, em relação a falar de realidades de confronto, em relação a estar falando sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho raiz. Então nós estamos aqui todos os domingos do mês de julho, falando sobre um Evangelho que não é o Evangelho Nutella. Então você que hoje está tendo o primeiro contato com essa série de mensagens, as duas anteriores já estão lá no nosso canal do YouTube, tem a parte 1, a parte 2, hoje a gente vai para a parte 3, mas eu vou aqui fazer uma pequena introdução daquilo que foi dito. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Diga assim comigo: misericórdia. Então, queridos, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens tão maravilhosa. Nós falamos aqui na primeira semana sobre algumas características do Evangelho Nutella, que falamos sobre adoçando a verdade. Diga comigo: adoçando a verdade, comprometendo a santidade, prosperidade acima da cruz, inclusividade sem transformação, esquecendo a missão.
Então essas são as primeiras características que nós vimos desse evangelho doce. Nós precisamos viver o contrário dessas realidades para que a gente possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós demos continuidade falando sobre evitando a perseguição, substituindo a adoração verdadeira, falta de disciplina espiritual, ignorando a justiça social e falta de comprometimento com a verdade. Mas algumas características de um evangelho que o Senhor não nos chamou para vivê-lo. Aquilo que nós acabamos de ler na carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos, muitas mensagens seriam assim. Muitas realidades seriam dessa forma. E nós cremos que estamos no último tempo. Você crê que você está no último tempo? Que o fim está mais próximo do que quando essa palavra foi escrita, do que quando essa palavra foi anunciada? Irmãos, o fim está próximo. E nós precisamos estar prontos, preparados para isso. Então nós louvamos ao Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode declarar antes da gente começar a pregar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fala que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre tudo aquilo que eu tenho. Que o Senhor venha tomar o controle, assumir todo o controle, completo controle da nossa história. Então hoje nós vamos falar em primeiro lugar sobre esquecendo o juízo. Diga comigo, esquecendo o juízo. Falar sobre juízo, queridos, nós precisamos entender o que significa isso. Quando a gente fala para alguém, você está sem juízo. Você já falou isso para alguém? Está sem juízo. Falou para o filho, está faltando juízo. E o juízo é algo que nós não podemos esquecer jamais. O evangelho Nutella, muitas das vezes ele ignora ou suaviza a realidade do julgamento de Deus e da condenação eterna. O evangelho Nutella é um evangelho de sobremesa, é um evangelho doce. Eu gosto de sobremesa, irmão. Você gosta de sobremesa? Sobremesa é bom. Nutella, excelente. Não estamos aqui falando de Nutella, da marca Nutella, porque a Nutella é doce, ela é boa, ela é saborosa. Mas entender que o evangelho, ele não é Nutella. O evangelho, ele não é sobremesa. O evangelho, ele tem sobremesa, mas é apenas uma parte do evangelho. E nós não queremos viver somente uma parte do evangelho. Nós não queremos comer somente um alimento específico da palavra de Deus. Nós queremos nos alimentar de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos viver toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida eterna para todos aqueles que creem. Então a palavra, ela precisa ser completa sobre nós. Viver um todo, diga assim: eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, e tudo que Deus tem para a sua vida está na palavra dEle. Então, queridos, falar sobre salvação é muito bom, é a melhor parte do evangelho, porque esse foi o projeto de Deus para o ser humano, me salvar e te salvar. A salvação é o plano de Deus para a humanidade, para que todos nós que estamos aqui nessa noite do dia 21 de julho de 2024, domingo, possamos acessar ela gratuitamente. Mas não podemos esquecer a segunda parte, que é a condenação. Se nós falamos de salvação, não podemos nos esquecer da condenação. Se a gente fala de vida eterna, nós não podemos nos esquecer de falar também do castigo eterno. Realidades eternas. Nós fomos chamados para viver eternamente. Você foi chamado para viver eternamente. Você nasceu um dia, você vai morrer nessa terra, mas você vai viver eternamente. Seja para a glória de Deus, seja para ver aquilo que os olhos não viram, nem que os ouvidos ouviram, coisas que Deus tem preparado somente para aqueles que acreditam e que o amam. Mas também há a realidade do castigo eterno, e esse nós sabemos, queridos, como vai ser
completamente, porque Deus diz na sua palavra que será um lugar de pranto e de ranger de dentes, um lugar de sofrimento, um lugar de desespero, e eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para lá, queridos, ninguém quer ir para lá, mas nós não podemos nos esquecer, que aquele que tem o poder de nos enviar para lá, é o mesmo que tem o poder de nos levar para o céu. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é salvação, mas Ele também é um justo juiz, que irá julgar todos. Deus julgará todos, independentemente se você acredita ou se você não acredita. Se alguém acredita ou não acredita, será julgado da mesma forma. E a Bíblia diz que todo, não é uma parte, não só os crentes, não só os ímpios, todo joelho se dobrará, queridos, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. O julgamento é inevitável. Quantos aqui já foram para um julgamento? Levanta a mão, por favor. Você já participou de um julgamento? Sabe como funciona? O que é estar num banco do réu? O que está ali no tribunal do júri? Muitas pessoas são convocadas para estar como júri num julgamento. E é um ambiente muito tenso, né? É um ambiente onde a gente fica ali completamente tenso, porque nós estamos sendo confrontados e julgados diante de uma lei, diante de uma constituição, e a gente gera em nós esse temor, e esse tremor quando nós estamos diante de um julgamento. E o julgamento de Deus também será assim, porque nós seremos confrontados e nós seremos julgados conforme a lei de Deus, não conforme a lei do homem, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é o meu manual, é o seu manual. A palavra de Deus é o que vai direcionar você e o que vai direcionar todo o nosso julgamento. Tudo está escrito, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós não podemos fazer. O Espírito Santo, queridos, é vivo, e a palavra de Deus, ela se renova. Então, queridos, estar no julgamento nos causa temor e nos causa tremor. E é tão interessante que Mateus capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus viam para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando no trigo seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queridos, João Batista anunciando aqui para todas aquelas pessoas que iam de encontro a ele, na beira daquele rio, ele chamou, queridos, essas pessoas de raça de víboras. Ele chamou os fariseus de raça de víboras, que ensinou vocês a fugir da ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus, o julgamento de Deus, o juízo de Deus é uma realidade que não tem como o homem fugir, não tem como o homem viver uma vida como se ele não irá existir. Não tem como, queridos, nós escrevermos o nosso destino. O destino compete a Deus. E o Evangelho Nutella, ele não vai falar sobre isso.
Nós não vamos ouvir sobre condenação, nós não vamos ouvir sobre castigo de Deus, nós não vamos ouvir sobre demônios, nós não vamos ouvir sobre inferno. É um evangelho doce, é um evangelho de sobremesa, onde traz apenas uma realidade do evangelho e não abre os nossos olhos para a verdadeira realidade que é o reino de Deus. Não tem como fugir da ira que se aproxima. O evangelho Nutella, queridos, a cobra, ela é de chocolate, ela é de Nutella. A cobra, ela é ali atraente. Nós vemos no Éden, Adão e Eva, aonde eles foram enganados pela serpente, e a serpente não se apresentou a eles de uma maneira terrível, de uma maneira feia, não, ela veio justamente em boa aparência, para persuadir, para enganar. E Eva foi levado por isso, Adão foi levado por isso, eles foram enganados, queridos, porque a palavra que saiu da boca daquela serpente foi uma palavra atraente, boa aos ouvidos, bonita aos olhos. O inimigo sempre vai nos enganar das melhores formas possíveis, ele sempre vai apresentar para você algo lindo aos seus olhos, para que você comece a se enganar, para que você comece a buscar essa realidade para a sua vida. O que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas iriam se adaptar a uma mensagem na qual daria coceira nos ouvidos, uma mensagem agradável, que elas gostam, que não confronta, que não muda, que não transforma. Queridos, somente sobremesa não vai alimentar você. A sobremesa, ela é um upgrade. A sobremesa é algo que, se não tiver, não tem problema, e é bom quando tem. Mas nós precisamos de um alimento que sustenta, que tem nutrientes. Você precisa de arroz e feijão, você precisa de salada, você precisa de legumes, você precisa de coisas que vão alimentar você verdadeiramente, queridos. E assim é também no mundo espiritual. Apenas o que vai alimentar você para viver essa realidade, viver a vida eterna, é a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, que é o pão que desceu do céu. E Deus, Ele tem a sua palavra, queridos, para todos os nossos momentos. João, ele disse nessa mensagem de forma clara, que o mesmo Cristo que era maior do que ele, na qual ele estava preparando o caminho, ele batizava com água, mas o Cristo que viria, batizaria com Espírito Santo, queridos, com poder. Fazer aquilo que o homem não pode fazer, fazer aquilo que uma igreja não pode fazer, fazer aquilo que Lagoinha não pode fazer. Somente Cristo pode fazer, somente Cristo pode mudar, somente Cristo pode transformar a nossa vida. Somente Ele tem o poder. Nós não somos nada, somos apenas alguns instrumentos do Senhor. E esse evangelho na qual João pregava ali, era um evangelho duro, mas um evangelho que salva e que transforma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro passo, arrependimento. Reino dos céus sobre vocês representa, sabe o que? Presença do Espírito Santo na sua vida, poder de Deus na sua vida, realidades espirituais. Sabe por quê, queridos? Você não foi feito para viver somente nesse mundo, você foi feito para viver depois também. Deus tem uma eternidade para a sua vida. Você é um ser eterno, você é uma pessoa que tem vida eterna. Não é sobre um momento, não é sobre um tempo, não é sobre o hoje. Não queremos um evangelho que só fala sobre o hoje, sobre o eu, sobre o agora, sobre o que eu terei nessa terra. Não, vai muito mais além do que isso. São coisas eternas e eu preciso estar nesse evangelho, enraizado nele. Aí João falou que, da mesma forma que Jesus tem o poder para batizar com o Espírito Santo, também Ele tem o poder para batizar com fogo. E o fogo de Deus, queridos, é o juízo. Da mesma forma que Ele fala de salvação, que Ele fala de Espírito Santo, Ele fala também que o machado está posto à raiz, vai cortar. E aqueles que derem frutos, serão retirados, os frutos vão para a vida eterna, mas aqueles que não têm fruto, serão lançados no fogo eterno, onde vai queimar eternamente.
Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, que traz a salvação, mas não se esqueça que Ele também é o que batiza com fogo, o justo juiz que vai sentar diante de mim e de você, um dia irá nos julgar diante de tudo aquilo que nós fizemos na terra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Pode projetar, por favor, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27, há uma realidade da palavra. Vamos ler junto, todo mundo em uma só voz? 1, 2, 3. Amém. A todos nós está destinado pela palavra de Deus vivermos uma vez. Você nasceu uma vez, você vai morrer uma vez aqui na terra, e depois segue o quê? O juízo. Depois é o julgamento, queridos. A todos que morrerem serão julgados. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja, para vocês. Quem aqui você tem noção de quantas vezes você mentiu até hoje, desde o seu nascimento? Quem já mentiu aqui? Levanta a mão, por favor. Todo mundo já mentiu aqui, queridos? Todo mundo, né? Você tem noção de quantas vezes você já mentiu até hoje? Consegue contar nos dedos? Consegue usar uma calculadora para isso? De quantas vezes que você já falou uma mentira? Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui. Você já desobedeceu seu pai e a sua mãe alguma vez na vida? Já desobedeceu? O pai e a mãe falou: filho, não faz isso. Aí você vai lá e faz totalmente o contrário. Queridos, a Bíblia diz que os nossos pais são dignos de honra. Nós precisamos honrar os nossos pais, é o único mandamento com promessa. Aqueles que honram pai e mãe têm vida longa, vive muito na terra, sendo ímpio ou sendo justo, não importa. A palavra de Deus, ela se cumpre para todos, querido. A palavra de Deus é para a humanidade, não é para um grupo específico. Aqueles que cumprem a palavra de Deus, diretamente ou indiretamente, mesmo sem conhecê-la, usufruem das bênçãos de Deus, porque é graça, é misericórdia, é favor imerecido. Então todo mundo aqui já desobedeceu o pai e a mãe, né? Fazer uma terceira pergunta: quem já falou o nome de Deus em vão aqui? Levanta a mão. Sabe o que é falar o nome de Deus em vão? É você lá num jogo de futebol, 45 do segundo tempo, o zagueiro vai lá em cima do atacante, o atacante dribla, faz o gol, e vai fazer o gol, e a bola bate na trave e sai. Aí você dá aquele grito, né? Oh Deus! E você fala o nome de Deus. Ou então você está caminhando na calçada, as mulheres aí de salto, aí você tropeça naquela pedra, bate bem na unha que você fez horas antes. Aí você dá aquele grito, falando o nome de quem? Quantos aqui, em algum momento, em alguma situação da vida, já falaram o nome de Deus por falar? Talvez no momento de estresse, no momento de raiva, você falou: oh meu Deus! E você falou o nome de Deus. Quantos aqui? Todo mundo já fez isso? Alguma vez na vida, você tem consciência de quantas vezes você já fez isso? Em que você falou o nome de Deus em vão? Vou fazer uma última pergunta, queridos, que se a gente for até os 10 mandamentos, a gente vai demorar muito, vai ser vigília. Você já olhou para alguém e desejou? Você, homem, olhou para uma mulher que não é a sua esposa, e por falta de vigilância, isso desceu para o seu coração rapidinho, você percebeu que você errou, que você pecou? Ou você, mulher, olhou para um homem que não é o seu esposo, e não vigiou, e isso desceu para o seu coração rapidinho, e você: eu errei. Já aconteceu isso, gente? De você olhar para alguém, e você desejar essa pessoa? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que para a gente adulterar, você não precisa nem consumir o ato, só de olhar e descer para o coração, você já adulterou. Ou seja, queridos, diante desses 4 mandamentos, nós já ferimos o da mentira, nós já ferimos o de honrar o pai e mãe, nós já ferimos de falar o nome de Deus em vão, nós já ferimos o de olhar para alguém e isso descer para o nosso coração. Ou você já comparou alguém com seu filho? Você olhou para o filho de alguém e falou: nossa, como eu queria que meu filho fosse assim. Tem mãe que já falou isso?
Ou você olhar você olhar para a sua família e falar: nossa, como eu queria que meu esposo fosse assim, dessa forma. Ou você falar com algum homem: como eu queria que a minha esposa fosse dessa forma. Você fazendo comparações com outras famílias, com outras pessoas, queridos. A Bíblia diz que nós não podemos cobiçar nada de ninguém. Se nós já fizemos isso, nós já ferimos mais um dos mandamentos de Deus. E os filhos dos outros não são os nossos filhos. A esposa do outro não é a nossa esposa. O esposo não é o nosso esposo, queridos. Nós precisamos entender que aquilo que é nosso, e aquilo que é seu é propriedade de Deus. Então, queridos, nós ferimos a lei, nós ferimos os mandamentos, e um dia seremos julgados por tudo isso, e não haverá inocente. Eu assisti um meme hoje, depois você coloca lá, Lago Meme no Instagram, que alguns memes aí que alguns irmãos da nossa igreja vão postando aí semanalmente. E diante de um meme está um rapaz que entra no supermercado, isso foi postado hoje, eu acho ontem, e ele pega um desodorante e coloca dentro da sua pochete. Ele olha para o lado, olha para o outro, feriu a lei de Deus e a lei dos homens, roubou. Aí depois aparece a tela de uma televisão, aonde está mostrando ele fazendo isso, e a câmera vai e direciona para a mesa, está lá o desodorante, e quando direciona para o lado está quem? Ele. Ou seja, os seguranças pegaram ele e estavam mostrando para ele o que ele fez, mostrando e provando para ele que ele roubou. Queridos, naquele grande dia será da mesma forma. Não tem nada que vai ficar encoberto diante de Deus. Eu acredito que vai ser uma grande tela aberta, e aonde nós queremos falar alguma coisa para nos defender, vai estar lá mostrando: ó, foi esse dia, foi essa hora, foi dessa forma. Ó, você ali, você reconhece que é você mesmo? Queridos, não tem escapatória, não tem como. Então, diante de um julgamento como esse, diante de tantas leis que nós já ferimos, você acha que se Deus fosse julgar você hoje, diante do que eu falei, diante das leis que foram defraudadas aqui, Ele iria condenar você ou Ele iria salvar você? Pode responder, Lagoinha, fala bem alto aí: ia condenar ou ia salvar? Ele ia nos condenar, queridos, sabe por quê? Porque Deus, Ele é justo. Só o Tiaguinho está dando glória a Deus, só o Tiaguinho está dando aleluia. Vamos acompanhar o Tiago, queridos? Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Às vezes é difícil falar glória a Deus, aleluia, quando a palavra está confrontando o nosso coração. Mas nós precisamos entender, queridos, que essa é a palavra, a mensagem de Cristo. Nós seremos condenados por isso, mas Deus, Ele fez algo que ninguém poderia fazer por você, algo que ninguém poderia fazer por mim. Essa condenação que era para ser nossa, para onde não teria como a gente fugir, porque Deus é justo. Se Deus é justo, justiça, queridos, é o cumprimento do dever, é o cumprimento do que está escrito. A justiça é isso, é para todos. Aquilo que está escrito tem que ser cumprido daquela forma. Assim a palavra de Deus, aquilo que está escrito tem que se cumprir daquela forma. Então não tem como Deus adulterar a sua própria palavra, não tem como Deus mudar a sua própria palavra, porque Deus, Ele é justo e Ele é justiça. Então não tem como o Senhor absolver alguém que está errado, não tem como. É prisão, é condenação, mas Deus fez um ato de amor por nós. Ele manifestou a sua glória, Ele habitou entre nós, nós vimos a glória dEle. Ele percorreu por essas terras, queridos, Ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por você. Ele acessou a cruz no meu e no seu lugar, Ele foi condenado no meu e no seu lugar. Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Toda a culpa que era sobre mim, sobre você, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário, morreu por nós. Mas ao terceiro dia, Lagoinha, dá um glória a Deus aí, Ele ressuscitou, sabe por quê, queridos? Para que Ele tenha legalidade diante de um juízo que está por vir.
Se Cristo não fizesse isso, jamais seríamos absolvidos. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo de número 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nesse tribunal, nesse grande dia onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará, onde todos seremos julgados, você tem um advogado fiel que vai estar lá em sua defesa, falando por você, porque você não pode falar nada diante de Deus. Ele falará por você, aleluia. Ele vai interceder por você. Ele vai falar com o Pai por você, porque você creu, e você é servo, e você é filho. Ô Lagoinha, dá um glória para Deus, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor é amor. Aleluia, glória a oh Espírito Santo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O Evangelho Nutella não vai falar sobre isso, queridos, porque ele quer apenas falar a parte doce e tirar o seu entendimento daquilo que é amargo, daquilo que é duro, fazendo você se esquecer do juízo de Deus. Então toda vez que você lembrar a partir de hoje de salvação, que você é salvo, que você tem uma vida eterna com Deus para viver, não se esqueça que também há um juízo de Deus, e é esse juízo que vai moldar você a sempre que errar, fazer aquilo que é certo. O pastor não está falando aqui, queridos, que nós não iremos pecar, mas o pecado, ele não pode conduzir a nossa vida. Nós não somos escravos do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Talvez você só ouça isso: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Outra realidade desse evangelho é que ele desvaloriza o pecado. Diga comigo: desvalorizando o pecado. Queridos, o evangelho Nutella, ele trata o pecado como algo tão insignificante. Ele não reconhece a gravidade e nem as consequências do pecado. É a teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. O pecado perdeu o seu valor. E o texto que eu acabei de citar, e eu quero fazer aqui a leitura, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o pecado tem salário, é porque ele tem valor. E o valor do pecado é caro. O preço do pecado é o maior preço que existe. É muito caro. É muito caro comprar o pecado. Nós não podemos desvalorizar essa realidade, queridos, porque Deus não chamou a gente para viver uma vida de pecado. Deus chamou você para estar longe do pecado, para correr do pecado, como José fez com a esposa de Potifar, quando foi preciso. Nós precisamos, queridos, passar longe de tudo aquilo que pode ser uma pedra de tropeço para nós. Não desvalorizar, não se achar forte, porque a nossa força, ela vem de Deus. O pecado é algo que nós precisamos tratar ele com seriedade, para que nós não sejamos mais um que é pego de surpresa e tenha um custo caro por isso. Nós vemos desde o começo da história, a primeira família, um irmão mata o outro irmão. Olha o salário tão grave que o pecado trouxe. Um irmão matar outro irmão. Isso foi no começo. Nós estamos em 2024 e é a mesma realidade de milhares de anos atrás. Porque o preço do pecado, ele
é alto. Então, queridos, viver uma vida longe do pecado é viver uma vida de escolha, é viver uma vida de direcionamento na palavra de Deus, porque quanto mais próximo você estiver de Deus, mais longe você vai estar do pecado. Quanto mais você acessar a palavra de Deus, quanto mais você ouvir a Deus, mais longe você vai estar do pecado. Nós não podemos perder o valor disso, de saber que o pecado ele tem um preço, e eu não quero experimentar esse preço, porque eu tenho algo que é gratuito. Deus nos deu algo gratuito, e nós pagamos para pecar. A salvação é um dom gratuito, porque quem pagou o preço não fomos nós, foi Ele. Agora, o pecado, quem paga o preço somos nós. Eu vejo na Bíblia um homem que era segundo o coração de Deus, chamado Davi, rei de Israel. A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus, um salmista, um levita, aonde estava ali adorando o Senhor. E hoje nós lemos muitos salmos escritos pela história desse homem. E ele, por ser homem, ele também pecou. Ele não vigiou, ele pecou. Assim como muitos outros na Bíblia também pecaram. Você já percebeu que quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver história de homens que pecaram, grandes homens de Deus, heróis da fé, mas que erraram. Deus não omitiu o pecado de ninguém na Bíblia. O que me dá direito de achar que Deus vai omitir o meu? Queridos, Deus ele não omite o pecado da humanidade e de nenhum instrumento que Ele usou, de pessoas que viveram o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque nós dependemos inteiramente do Senhor. Deus mostra na sua palavra, queridos, que nós somos insuficientes sem Ele, que nós erramos sem Ele, e que nós precisamos dEle. Então esse homem que era o segundo coração de Deus, ele cometeu um pecado, e esse pecado, ele trouxe um preço muito alto, um salário muito alto sobre toda a família. Ele colheu aquilo que ele plantou. Não pense que o pecado não trará malefícios para nós. Não pense que o pecado não vai trazer uma consequência. Deus é justo. Nós estamos diante de uma realidade da graça de Deus, onde Deus perdoa, onde Deus abençoa, mas Deus também, Ele vem com as consequências sobre nós, porque o salário do pecado é a morte. Há consequências, a lei da semeadura. Se você plantar aquilo que é bom, vai colher o que é bom. Mas se você plantar o que é mal, vai colher o que é mal. Não tem como fugir da consequência. Davi, sendo um homem que agradou a Deus, coração de Deus, não teve alívio nas consequências, porque é uma lei natural, queridos, estabelecida por Deus. Não é porque eu estou na igreja que eu não serei afetado pelo pecado. Seremos sim, talvez ainda mais, porque nós temos entendimento do mundo espiritual. Nós sabemos quando estamos sendo ali lapidados por conta de algum erro que a gente cometeu. Talvez lá fora não enxerguem essa realidade. Por isso que muitas das vezes o crente fala: nossa, mas depois que eu comecei a servir a Jesus, começou a vir tanto levante, tanta coisa começou a acontecer. Querido, sempre aconteceu isso. O salário do pecado sempre esteve sobre nós, mas depois que nós acessamos a realidade de Deus, os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual, e nós conseguimos enxergar o porquê tanta coisa está acontecendo de forma errada. Isso é lei da semeadura. Queridos, Deus não chamou você para receber um salário alto do pecado, não. Deus chamou para você para viver uma vida gratuita, uma vida de abundância, uma vida onde você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade dEle, uma vida onde você será feliz, uma vida onde você vai ter prosperidade. Queridos, para isso não precisa de dinheiro. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Tem tanta gente aí, queridos, que tem tanto dinheiro, tem uma cama boa, mas não tem o sono. Tem um carro bom, não pode dirigir. Tem uma casa boa, mas não tem um lar. Não tem união na família. Tem o plano de saúde, mas não tem a própria saúde. Queridos, nós precisamos acessar aquilo que Deus tem para nós. E aquilo que você começar a plantar a partir de hoje, você vai colher. Se você quer colher coisas boas, comece a partir de hoje
entender que aquilo que você plantar de bom, você vai receber 30, você vai receber 70, você vai receber 100 vezes mais. E quando algo passado vier sobre você para querer te atingir, alguma semeadura de algo que você já fez, não se preocupe, isso não vai abalar você, isso não vai afetar você, porque o que Deus está fazendo sobre a sua vida, pela graça, de forma gratuita, é muito superior do que aquilo que você está passando. Não se preocupe, não temas, queridos. Outra característica desse evangelho Nutella é um evangelho que aceita tudo. Diga comigo, aceitando tudo. É um evangelho que promove um relativismo moral. Ele ignora a clara distinção entre o certo e o errado, conforme está estabelecido na Bíblia. Um evangelho que não consegue distinguir o que é correto e o que é errado. Ele aceita tudo, e você não foi chamado para aceitar tudo. Você foi chamado para viver uma vida com Deus, termos a aceitação de Deus e não termos a aceitação do mundo. Tem tanta coisa que vivemos porque nós aceitamos isso. Você pode dar um basta nisso através do seu posicionamento, através da sua palavra, porque você não tem que aceitar tudo. O pecado, muitas das vezes, ele faz isso. Vivemos em um mundo onde o pecado, ele se tornou algo tão normal, que pessoas começam a acreditar que isso não é errado, e vivem a vida com Deus da mesma forma que viviam antes. Tem uma música do Shot Santo que diz: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Um crente que aceita tudo, um crente que acha que tudo pode fazer. Eu aprendi com o pastor Márcio que realmente você pode fazer tudo, você só não pode fazer uma coisa, é a graça e o juízo. Sabe o que é? Pecar. Podemos fazer tudo, mas não podemos pecar. Se a gente viver com essa visão, com esse pensamento, tenha certeza, mais acertaremos do que erraremos. Então é um evangelho que aceita tudo, tudo pode. Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Pode. Hoje eu abro o Instagram e eu vejo tantas caixinhas de perguntas que eu acredito que nem precisariam ser feitas se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo, da mesma forma que vai usar um pastor, alguém que tenha experiência na palavra de Deus, para falar para você se é certo ou se é errado. Queridos, as perguntas que são colocadas nessas caixinhas são coisas tão óbvias que nem precisaria perguntar. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer outra coisa. Irmão, diante da concepção de quem está perguntando, pode fazer tudo. Você só não vai poder morar no céu. Você só não vai poder acessar a vida eterna. Deus nos deu uma liberdade de escolha, Deus nos deu um livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo, mas aquilo que nós fazemos vai refletir na nossa vida espiritual, vai refletir completamente. Então, viva uma vida posicionado em quem você é. Você serve a Deus, você é filho de Deus, então não aceite aquilo que o mundo tenta colocar na sua vida, implantar na sua mente, no seu coração, implantar dentro da sua casa, implantar na sua família, no seu trabalho. Não aceite. Seja alguém que vai confrontar com a verdade, que vai falar a verdade, que vai dizer o não. Aprenda a dizer não, Lagoinha. Aprenda a dizer não. Não seja uma pessoa que fala sim para tudo, fica sem jeito, com medo. Não, fale não quando for necessário. Porque o não vai fazer com que você acesse tantas realidades maravilhosas. O não muitas das vezes impõe o respeito. O não muitas das vezes mostra o seu valor, quem você é. E às vezes por causa do sim nós perdemos a essência, nós se tornamos mais um entre a multidão. Se nós concordarmos com aquilo que é errado, queridos, aqueles que estão à nossa volta jamais serão mudados, jamais serão transformados, porque olharão para nós e você é apenas mais um entre a multidão, que para não ser confrontado, que para talvez não perder uma amizade, não falou nada, foi omisso, ficou calado. Não, queridos, não aceite tudo. Aceite tudo que vem de Deus, mas não o que vem do mundo, não o que vem de pessoas, não o que vem do inimigo. A sua casa é templo de Deus, a sua cama, a sua mesa, tudo é templo de Deus. O que você tem contato é templo de Deus.
Romanos capítulo 12 vai dizer para que a gente não venha se amoldar ao mundo, ou seja, a pessoa que se amolda ao muito, é uma pessoa que ela aceita tudo, ela se amolda ao mundo, ela é uma pessoa líquida. O líquido, se você colocar dentro de qualquer forma, ele vai se modelar naquela forma que ele está. O crente que se adapta aos lugares, o crente que se adapta ao local que ele está, queridos, nós não precisamos nos adaptar com o local que nós estamos. A nossa casa não é um lugar de adaptação para aqueles que nós não precisamos nos adaptar com as pessoas que a gente convida à nossa casa, com as pessoas que sentam à nossa mesa, não. São as pessoas que convidamos que precisam se adaptar com o nosso lar, com a nossa casa, com a nossa mesa. Aí às vezes para agradar um parente, você deixa entrar coisas na sua casa que não deveria deixar entrar, ouvir músicas que não deveria deixar ouvir, falar coisas que não deveriam ser permitidas naquele lugar, porque é casa de Deus, é lugar de bênção, de prosperidade, aonde há a presença do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia diz que há uma separação entre Deus e o pecado. E quantas vezes entristecemos o Espírito de Deus porque nós queremos agradar as pessoas e mudamos a nossa casa para receber pessoas. Nós tomamos uma decisão na nossa vida, queridos, que a gente não faz mais isso desde quando a gente começou ali, um pouco da nossa caminhada. A nossa casa é um lugar de bênção. Quando a família vai lá para casa, é aquilo que nós servimos, é a música que a gente quer ouvir. Então, é você que direciona aquilo que vai acontecer na sua vida. A sua casa é você que comanda. Agora, quando você estiver na casa do outro, aí sim, você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa ser um diferencial naquele lugar. Aquela casa não vai ter que se adaptar a você, queridos. Mas as pessoas precisam ver que naquele lugar você é diferente. As pessoas precisam enxergar em você aquilo que eles não conseguem enxergar em outros. E você fazendo isso, você vai começar a mudar todo o ambiente onde você está. Naturalmente, espiritualmente, as pessoas vão começar a respeitar você. Quem já viveu isso aqui, Lagoinha? De no trabalho, talvez a pessoa, ela percebeu que você é diferente, que você é um cristão, e ela para de colocar música alta lá, porque ela sabe que vai ali constranger você. Então, queridos, a Bíblia diz que nós fomos chamados para transformar. Nós fomos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Ou seja, você é uma pessoa que vai influenciar todos os lugares que você andar. E para isso você não pode aceitar. Não pode aceitar o que o mundo diz. Não pode aceitar o que o inferno diz. Não aceite. Seja o diferente, seja o crente, seja o chato. Tem que ser assim, Lagoinha. E nós venceremos todos os dias, para a glória de Deus. Eu já contei a história aqui, de uma pessoa no meu trabalho, na qual ele não falava para ninguém que era crente. E quando eu entrei nessa empresa, uns 8 anos atrás, eu resolvi começar um culto na garagem da empresa. E esse culto começou pequeno, e começaram a ir mais pessoas, De repente, um culto que era para ser 3 vezes na semana, nós fazíamos todos os dias de segunda a sexta. Algo maravilhoso, nós começamos a experimentar naquele lugar. E tinha um homem lá, que em conversas com ele, ele me falou: Elzio, eu nem era pastor, ninguém aqui sabe que eu sou crente. Eu falei: mas por que, meu irmão? Porque ele era tão inteligente, ele era um pastor ordenado, inteligente, conhecedor da palavra de Deus, muito mais sábio do que eu, porque ele falou que na antiga empresa que ele trabalhava, as pessoas debochavam dele, as pessoas brincavam com a cara dele, e ele ficou tão constrangido, ele ficou tão machucado, que quando ele saiu dessa empresa e foi para que a gente trabalhou junto, ele falou: ninguém mais vai saber que eu sou crente aqui. E quando eu comecei aquela obra,
eu comecei a conversar com ele, e a gente começou a ter aquela conexão, e ele começou a me ajudar. Ele fez lá um estudo do livro do Apocalipse, onde ele falou tudo sobre o livro do Apocalipse. Queridos, começou a vir pessoas de outras concessionárias, começou a vir povo de outras lojas para participar desse culto lá na empresa. Começou a crescer tanto depois que ele se posicionou, depois que ele aceitou a realidade de Deus, queridos, e parou de aceitar aquilo que o mundo falava sobre ele. E eu fui chamado na sala do gerente. Eu falei: pronto, vou ser mandado embora agora, vou ser perseguido agora. E quando eu cheguei diante da sala do gerente, ele olhou para mim e falou: Elzio, você está fazendo um culto aqui na empresa na hora do almoço? Eu falei: tô sim. Aí ele falou: olha, se vocês quiserem ficar mais à vontade nesse culto, não tem problema nenhum, vocês podem usar a minha sala aqui, que tem ar-condicionado, fiquem muito à vontade. Queridos, Deus ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus trabalha pelos seus. Talvez você pense que o inferno está ganhando. Não, queridos, Deus nunca perderá. A partir do momento que nós pararmos de aceitar tudo e nos posicionarmos, Deus ele tem céus abertos sobre nós. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que são o ataque. A igreja é o ataque, a igreja nunca será a defesa. O evangelho Nutella, ele é um evangelho defensivo, é um evangelho que se adapta a qualquer ambiente, é um evangelho que não quer confronto, é um evangelho que quer agradar as pessoas, é um evangelho, queridos, que você em qualquer lugar, ninguém percebe você está bem em tudo que é lugar, e isso está errado. Jesus nos chamou para sermos o ataque da igreja. A Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra você, não prevalecerão aonde você está. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Não é o inferno que vem contra nós, somos nós que precisamos ir ao inferno, contra o inferno, e despovoar aquele lugar, ir ao mundo, despovoar aquele lugar, queridos, fazer a diferença onde estivermos. Ontem eu consegui viver essa realidade mais uma vez, foi maravilhoso. Nós fomos convidados para ir para um festival em Brasília que se chama Moto Week, um encontro de motoqueiro aí, de tudo que é lugar, até da América Latina, vem de moto, de vários países. Chegamos eu, minha esposa, um casal de irmãos da igreja aqui que também tem moto, e nós fomos lá nos unir a um grupo de moto cristão que se chama Nação Eleita. Minha moto está adesivada agora com o nome desse grupo. E a gente foi lá conhecer também a tenda do Águias de Cristo, que é um outro ministério de moto que tem em vários países, com sede aqui no Brasil. E aquele evento, queridos, ele tem milhares de pessoas, passam por aquele evento lá em Brasília, milhares de pessoas. E quando nós chegamos lá, a gente comeu a sobremesa. Sobremesa é bom, quem gosta de sobremesa aí? A Nutelinha é bom também, queridos. A gente não está falando mal da marca da Nutella. Nutella, se eu tivesse dinheiro para comprar sempre seria bom, mas não tem. Mas a sobremesa é bom, mas a sobremesa não é tudo. Nós comemos churros, gostoso aquele churros, né? Não foi de Nutella não, mas foi de brigadeiro e o outro de doce de leite, né? Com castanha. Nós gostamos de sobremesa, querido, por isso nós estamos abençoados aqui. Por isso que eu estou com a camisa larga. Mas a gente precisava comer também uma comida, queridos, que ia sustentar a gente. E essa comida não tinha nenhuma loja daquela, nenhuma tenda daquela, praça de alimentação, não tinha uma comida dessa, não tinha uma comida boa como essa, não tinha uma comida que traz vida eterna. E nós fomos lá 8 horas da noite para o culto, na tenda da Nação Eleita, aonde o pastor estava pregando a palavra, e as pessoas que passavam pela rua, ele pregava para essas pessoas, e a pregação não era Nutella. Pense numa pregação maravilhosa, ele falando: olha, Jesus morreu pelo seu pecado, se arrependa, vem aqui para a tenda, nós queremos orar por você. A pessoa passava e ele falava: olha, Deus tem salvação para a sua vida. Eu já fui assim, eu já usei droga, eu já bebi, eu já fiz tantas coisas erradas, e quando chegava no outro dia, parecia que eu perdia tudo, eu queria dar cabo da minha vida, mas vocês que estão aí, Deus salvou a minha
vida, mudou a minha história, pode mudar a sua também. Irmãos, todo mundo que passava na rua, ele anunciava o evangelho para aquelas pessoas, e nós crentes estávamos na frente. Entenda, queridos, que o evangelho, ele é para quem é crente, e ele é para quem ainda não é crente. Nós não podemos viver uma realidade Nutella, aonde somos um grupo fechado, aonde a palavra é só dentro da igreja, aonde nós pregamos somente para quem é crente. Não, queridos, Jesus chamou você para ir até os confins da terra, para fazer discípulos de todas as nações, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o restante Ele vai fazer. Aí uma vida que estava lá fora, uma mulher, Deus usou ele em revelação, falou com ela só o que ela sabia, e essa mulher foi correndo para dentro da tenda. Ela estava na rua, mas correu para dentro da tenda. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele quer usar a sua igreja. Deus, Ele usa aquele que fala a verdade, aquele que não aceita tudo. Um evento, queridos, que se tornou algo evangelístico. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Ou seja, você não foi criado para viver numa bolha gospel, para viver numa bolha religiosa, não. Quando você sair da igreja, queridos, ali fora é o que você vai precisar praticar isso. É o que você vai precisar colocar em prática todas as palavras que você recebe aqui dentro da casa. E é esse alimento que vai sustentar você, que vai ganhar vidas e que vai fazer você acessar tudo que Deus preparou para a sua vida. Quem pega essa palavra, Lagoinha? Então, que nós possamos ser agentes de Deus, não nos omitirmos, não valorize a aparência de ninguém. O evangelho Nutella é um evangelho que valoriza a aparência. É um evangelho que olha para a aparência, e nós não podemos valorizar isso. A aparência é importante? É importante, mas não é tudo. A aparência não é tudo, querido. Nós somos lindos. Olha se tem alguém lindo aí do seu lado aí. Todo mundo é lindo. Queridos, você já parou para olhar a sua foto antes e depois? Pega uns 5 anos atrás aí, dá uma olhadinha e olha hoje. Olha antes que você conheceu a Cristo e olha hoje. Você vai ver o tanto que você é lindo e maravilhoso. Nós somos lindos, queridos. A aparência conta alguma coisa. Nós somos luz, mas ela não é tudo. Ela não é mais o importante. Não é o mais importante, sabe por quê? Porque Deus não olha para a aparência do homem, Deus olha para o coração. Em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 diz: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Se você ler esse texto em casa, você vai ver que aqui foi a unção de Davi a rei, aonde Samuel foi direcionado à cidade de Davi, na casa de Jessé, para ordenar um dos filhos dele a rei de Israel. E quando ele chega lá, ele pede para que fossem chamados todos os filhos de Jessé. E Jessé chamou 7 dos seus filhos e deixou Davi cuidando das ovelhas. Davi não foi convidado para esse encontro. Davi não foi convidado para essa reunião. Ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai, talvez porque fosse o mais novo, talvez porque tivesse algum tipo de rejeição dentro de casa. Não tem como sabermos completamente o que acontecia, mas sabemos que ele não foi convidado. E quando o profeta, um homem de Deus, Samuel, um homem que ouviu a voz de Deus ainda menino, um homem que foi separado para Deus desde o ventre da mãe dele. Samuel era um homem de Deus, um homem reto, um homem íntegro, falava com Deus diretamente. Quando ele viu os filhos de Jessé, o coração dele enganou, os olhos dele enganaram, e ele viu o primeiro filho chamado Eliabe. Quando ele olhou para Eliabe, ele falou: esse aí é quem Deus pediu para mim vir aqui ungir como rei de Israel. Aí Deus falou para ele: ei Samuel, eu olho de uma maneira diferente. Você está olhando para ele porque ele é forte, porque ele é grande, porque ele é um soldado, porque ele tem força, mas eu não vejo nada disso. Eu olho para o coração.
Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus usa o menor para confundir o maior. Irmãos, o compromisso de Deus é para quem tem um coração aberto a Ele. O compromisso de Deus não está na nossa capacidade. Não é sobre quem prega mais, não é sobre quem canta mais, não é sobre quem ensina mais, não é quem sobre serve melhor, não. É quem tem um coração aberto para Ele, e Ele conhece o coração de cada um de nós. O coração que eu não consigo conhecer, o coração que você não conhece, não consegue conhecer. Nós vemos por fora. Talvez você pareça estar bem, por dentro você está chorando. Talvez você pareça estar vivendo uma vida maravilhosa, mas você está sofrendo por dentro. Só Deus sabe o que passa no seu coração, na sua vida. E se você tem um coração quebrantado diante de Deus, queridos, Ele escolhe esses que se arrependem, Ele escolhe esses que são compromissados com Ele, que querem um compromisso com Ele. E passaram todos os outros filhos e não era nenhum deles. Então ele perguntou para o pai: não tem mais nenhum? E o pai falou: tem um que está lá cuidando das ovelhas. Então manda chamar ele. Isso aconteceu na minha e na sua vida, queridos. Tantos foram os prováveis antes de nós, mas quem foi escolhido por Deus foi você. Talvez outra pessoa foi mais provável que você de estar na igreja, de estar na presença de Deus, mas Deus escolheu você, e é através de você que Ele vai mudar a realidade dos outros. É através daquele que ninguém, que não tinha uma aparência para isso, que vai começar a fluir. Deus faz das coisas improváveis as prováveis. Então o Evangelho Nutella, ele dá mais importância à aparência e à aprovação social, e ele negligencia aquilo que está dentro do coração. Deus olha para o coração. E se você está buscando a Ele, se você está na casa dEle, se você entrou por essas portas nessa noite, é porque Deus olhou o seu coração, e não só olhou o seu coração, Ele moveu o seu coração a esse lugar, Ele conduziu os seus passos a esse lugar. Você não veio aqui porque quis, você veio aqui porque foi chamado por um Deus que conhece você, a sua história, conhece tudo que se passa dentro de você, e Ele quer fazer novas todas as coisas. Se você quer viver novas todas as coisas, fique sobre os seus pés, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o nosso Deus, porque o Deus que fez na vida de Davi e de tantos outros antes de nós, Ele continua fazendo hoje. Ele continua fazendo hoje, Lagoinha. Nós precisamos viver uma transformação. Quantos querem ser transformados aqui, queridos? Você quer ser transformado? Você quer viver uma nova vida, uma realidade de Deus sobre você? Coisas que nunca viveu antes, talvez coisas que estão adormecidas. Deus, Ele tem transformação contínua para nós. E o Evangelho Nutella, ele esquece a transformação contínua. Diga assim: esquecendo a transformação contínua. Não esqueça a transformação contínua. Você não foi chamado para viver uma perfeição. Você não foi chamado para ver uma perfeição aqui nessa terra. Você foi chamado para ser transformado. Foi para a transformação que Deus te chamou. Não foi para uma perfeição, porque aqueles que procuram por perfeição, eles nunca vão encontrar nessa terra. Nós estamos sendo transformados, preparados para encontrar a perfeição num lugar que não é esse. É um lugar que já está preparado para nós, que é o céu de glória. É o céu, o céu que o Senhor preparou para nós. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Então aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas que querem ser transformadas, que querem viver a transformação. Nunca esqueça que a transformação precisa ser algo contínuo na sua vida. Um evangelho que não muda você, um evangelho que não transforma o seu caráter, um evangelho que não muda as suas atitudes no seu dia a dia, no decorrer da sua caminhada, não é um evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que nós chegamos como estamos, e Ele transforma, nós não vamos permanecer mais nesse estado.
Jesus chamou você para ser transformado. Jesus chamou você para ser transformado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipenses. Ele se alegra porque os irmãos estão vivendo o Evangelho de Cristo, não só na igreja, não só na presença dEle, mas na ausência. Estão abrindo mão de tudo aquilo que é doce, estão abrindo mão das sobremesas do mundo, e estão acessando o alimento verdadeiro que só Deus pode dar. Paulo, ele fica muito feliz por isso, e ele diz: desenvolvei a vossa salvação, ou seja, nós precisamos ser transformados todos os dias. E não se preocupe, porque o querer e o efetuar vem de Deus, não vem de você. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que muda, é Ele que cura, é Ele que transforma. Não tem como você ser transformado se não for Ele que fizer isso. Não tem como você ser transformado por palestras de autoajuda, por coachings. Não tem como, é somente Ele, somente Deus pode transformar você. Aleluia. Quantos querem viver algo novo? Então comece a orar ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso viver essa transformação, eu preciso ser transformado conforme o Senhor quer, continuamente, cada passo, viver essa transformação. Peça perdão ao Senhor, que seja um momento de oração, não só com temor, mas com tremor também, reconhecendo o nosso pecado. Peça pela visita do Espírito Santo hoje na sua casa. Fala: Senhor, vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. Eu quero ser transformado de dentro para fora. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Deus tem uma nova realidade para mim e para a sua vida. Deus, Ele mostra através da sua palavra que Ele quer transformar a sua igreja, que Ele quer transformar o nosso coração.
que a vontade do Pai é boa para os seus filhos. O Senhor, Ele tem vida nova para você. O Senhor, Ele tem vida nova para a sua igreja. O Senhor, Ele tem um óleo novo a partir de hoje, um vinho novo. Deus tem roupas novas, tudo novo. Então nós precisamos estar com o nosso coração de portas abertas, porque a decisão precisa ser nossa. O que nós podemos fazer é apenas decidir, apenas abrir a porta para que Ele entre, é apenas aceitar a transformação, apenas aceitar essa presença que vai fazer cada dia eu me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, e todos os dias da minha vida seremos santificados, separados. Deus produzirá em nós o fruto do Espírito, para que um grande dia, quando a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados, transformados para viver uma vida eterna. Ei, a transformação é dia a dia, começa hoje, quando a porta do coração é aberta e não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. Seremos transformados. A transformação é um fato para todos aqueles que decidem por ela, todos aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo e dispensam o evangelho do mundo, e dispensam o evangelho de demônios, e dispensam o evangelho Nutella. Não, nós não queremos aquilo que vai alimentar apenas o nosso físico. Queremos ser alimentados de corpo, alma e espírito. Queremos a palavra de Deus completa na nossa vida, porque nós queremos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. E por isso nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, reconhecemos que sem Ti não somos nada, que sem o Senhor não podemos fazer nada. Então, Pai amado, nos perdoa, tenha misericórdia da Sua igreja, tenha misericórdia da nossa vida. Coloque a mão no seu coração nesse momento. A Bíblia diz, queridos, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todos os cultos nós temos oportunidade de confessar esse nome como Senhor, como Salvador. Todos os cultos nós temos oportunidade de viver algo novo, voltando para a casa do Pai. Isso é um convite para a salvação. O Senhor nos convida para a salvação. O Senhor te convida para a salvação. Sabe por quê, Lagoinha? Porque ninguém é condenado. Ninguém vai ser condenado nessa terra. Ninguém vai ser condenado nesse mundo pelo pecado que cometeu, e sim pela graça que rejeitou, e sim pelo favor que não aceitou. O que nos condena não é o pecado. O que nos condena, queridos, a não viver uma vida eterna, a uma realidade nova em Cristo Jesus, somos não aceitarmos a graça de Deus, somos não aceitarmos o perdão de Deus. E todo momento nós temos oportunidade para isso. Então vamos orar juntos mais uma vez, dizendo: Senhor Jesus, nós aceitamos a Sua graça, o Seu favor, nós aceitamos o Seu perdão sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, obrigado por me perdoar. Eu sou um daqueles que confessam aqui na terra e depois dessa terra que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor morreu por mim, pelo meu pecado, que o Senhor é o meu intercessor, que o Senhor é meu advogado. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação. Obrigado, Jesus, por abrir os meus olhos para o juízo, porque eu não quero ser condenado, eu quero e preciso ser salvo. Se eu estive distante da Tua palavra, nessa noite, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos.
Queridos, feche seus olhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite. A presença de Deus é real na sua casa. E o Senhor, Ele te recebe de braços abertos. Esse Santo Espírito que toma todo lugar, que toma toda a casa, que enche toda a casa, Ele está aqui para abraçar todos, para consolar a gente, para avivar a gente. E se você fez essa oração nessa noite pela primeira vez, você nunca teve a oportunidade de confessá-lo, foi a primeira vez que você declarou isso, ou você estava distante e hoje encontrou de... Ou você estava distante e encontrou hoje o caminho, voltou para casa, Deus falou com você. Você fez essa oração de todo o seu coração. No 3, eu quero que você levante a sua mão. No 3, eu quero que você levante a sua mão. Você não vai estar levantando a mão para homens, você vai estar levantando a mão para o Senhor, falando: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Essa palavra foi para mim, eu confessei o Senhor. Então no 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Quem fez essa oração aqui nessa noite? Temos uma vida ali. Tem mais alguém? Quem fez essa oração, Lagoinha? Confessando, voltando para casa do Pai. Ei, Deus tem novas todas as coisas. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É com mais força, Lagoinha, intensamente, porque hoje a salvação nessa casa, hoje a palavra de Deus se cumpre, hoje a festa nos céus. E se a festa nos céus, também a festa na Lagoinha Valparaíso. E nós amamos os nossos irmãos. E esse é um momento tão especial, queridos. Estenda sua mão para cá. Comece a abençoar, comece a usar a sua voz para abençoar. Comece a declarar esse algo novo sobre a vida dos nossos irmãos que aqui estão. Glória a Deus. Ore, Lagoinha, abençoando. Nós profetizamos o novo. Nós oramos que a partir de hoje um novo tempo se cumpre sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dessas famílias aqui representadas. Deus tem um óleo novo sobre cada vida que aqui está. Quem chamou vocês não foram homens, foi o próprio Deus. E hoje se cumpre uma realidade de salvação, uma realidade de transformação. Nós oramos, Senhor, crendo que a partir de hoje os nossos irmãos acessam o melhor tempo da vida deles. Hoje o passado é apagado, hoje as páginas da vergonha são rasgadas e hoje uma nova história começa a ser escrita. Todo instrumento de condenação, toda palavra de condenação hoje cai por terra. Essa lei não está mais sobre a vida dos nossos irmãos, e sim a tua graça. Meu Deus, nós sabemos e cremos que o nome de cada um deles nessa noite está escrito no livro da vida, está escrito no teu livro, na qual o Senhor já havia marcado essa data, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Senhor, nós queremos celebrar nessa noite de todo o nosso coração pela vida dos nossos irmãos. Se há festa nos céus, também há festa aqui na Lagoinha Valparaíso. E eu quero convidar a igreja a dar palma na mão, tá, igreja? Todo mundo a palma na mão, vai. Eu vou contar até 3 aqui, tá, irmãos? Eu vou contar até 3. Até 3, tá? Eu vou contar até 3. Vou contar até 3. Quando eu contar até 3, vocês vão olhar para trás, porque tem algo aí para vocês, tá bom? Então, nós profetizamos o algo novo de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. 2, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E 3, pode virar, sejam bem-vindos
nosso erro, consome o nosso pecado. Oh, aleluia, enche o nosso coração do teu calor, da tua presença. É o Espírito Santo, é a fogueira incessante no nosso coração. Oh, aleluia, coloca a lenha na fogueira aí, Lagoinha. Adore o Senhor, adore o Senhor. Diga: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. incendeia, incendeia. Tem mais um, Eita, agora aplauda o Senhor, Lagoinha. Desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 viver algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Lucas, Lagoinha. Tá aceitando Jesus hoje? Um novo tempo, diga um novo tempo, um novo começo, uma vida de salvação, uma vida do melhor de Deus. Nós oramos. Amém. Aparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aonde há a presença de Deus, há liberdade, há salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e lhe conceda graça. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. Viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Não saia daqui sem cumprimentar todo mundo. Aplauda Jesus mais uma vez. Passa ali na cantina, abençoa o follow. Não vai pro